Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, e eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Se assenta aí, por favor, abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, nós estamos aí nesse Heróis da Fé, nessa série de mensagens de Heróis da Fé. O Moisés, irmãos, é o nosso herói de hoje. O Moisés ele é citado do 23 ao 29, mas eu quero ficar com os irmãos entre o versículo 24, 25 e 26. Por favor, Hebreus 11, 24, vamos ler até o 26, mas depois você leia, por favor, leia do 23 ao 29, porque aqui está a história, né, desse herói Moisés. Como não dá, como diz os irmãos, não dá para esgotar, né, sobre os heróis, Deus colocou algo específico ao meu coração para dividir com os irmãos. Quantos encontraram? Hebreus 11, 24, digam amém. Olha só, pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pai, fale conosco, Senhor. Ó Deus, fale conosco, que essa não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Ó Pai, por favor, Senhor, que o Teu Espírito tenha total liberdade. Ó Pai, que o ministro não fale como escribas e fariseus, mas como quem tem autoridade. Que o Senhor aqueça o nosso coração pela exposição da Sua palavra, assim como o Senhor fez com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Ó Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, Moisés é esse homem que vai renunciar. Ele vai renunciar. E eu queria destacar uma frase que eu ouvi numa conferência há uns anos atrás. E essa frase tem me abençoado muito. Eu vi isso há mais de 5 anos. Isso tem me abençoado muito. E esse pastor disse algo. Ele disse: o nível da renúncia vai determinar o nível da unção. O nível da renúncia vai determinar, ou pelo menos pode determinar, o nosso nível em Deus. Eu queria falar um pouco sobre isso, e a gente vai voltar aqui nesse texto, mas permita-me falar um pouco sobre a vida espiritual desse herói. É tantas coisas que eu preciso falar apenas de algumas, eu queria destacar algumas. Mas quando nós olhamos Êxodo 33, nós vamos perceber que Moisés, esse nosso herói da fé de hoje, é um homem que ele amava a presença de Deus. Deus vai fazer uma proposta para ele em Êxodo 33, do 1 ao 3, que para muitos cristãos da nossa era, ou da nossa época, seria uma grande proposta. Deus olha para Moisés e fala: Moisés, eu vou te abençoar, vou te colocar numa terra, eu vou enviar o meu anjo para te proteger. Olha só, gente, olha que coisa, olha que proposta legal de Deus. Moisés, eu vou te abençoar e vou te prosperar. Talvez para muitos irmãos nas igrejas de hoje seria: Deus, é tudo isso que eu quero. Deus, eu quero isso, eu quero ser abençoado.
Eu quero ser guardado por ti. Mas o que Moisés vai dizer é: Senhor, versículo 15 do capítulo 33, fala: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir deste lugar. Moisés vai revelar um coração para Deus, porque em outras palavras Moisés estava dizendo: Senhor, o Senhor pode até me guardar, o Senhor pode até nos proteger, o Senhor pode até nos abençoar, mas não existe bênção fora da sua presença. Não existe terra prometida fora da sua presença. Não existe bênção verdadeira se não for debaixo da presença do abençoador. O que Moisés está revelando o coração para Deus é: Deus, eu não quero a bênção, eu quero o dono da bênção. Eu não quero apenas a bênção, eu quero um relacionamento com aquele que é capaz de abençoar. Eu quero o abençoador. É como se Moisés tirasse o foco das mãos de Deus e colocasse o foco nos pés de Deus. Se tem uma coisa que Moisés vai ensinar para nós, o nosso herói, nessa vida de renúncia que proporcionou para ele um alto nível de autoridade, de unção e de relacionamento, ele aprendeu a amar a presença de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender com Moisés a amar a presença de Deus, amar, desfrutar da presença de Deus. Ainda no capítulo 33, versículo 18, a Bíblia diz que ele vai clamar. Há um clamor no coração de Moisés: Senhor, mostra-me a sua glória. Mostra a sua glória, revela a sua glória, revela a sua glória para mim, eu quero mais. Ou seja, ele começa pedindo a presença, e aqui no texto é a manifestação da presença, não é a onipresença, porque nós sabemos que Deus está presente em todos os lugares, amém? Deus é onipresente, Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, uma coisa é a onipresença de Deus, outra coisa é a manifestação da presença. Deus, ele está em todos os lugares, mas ele não se manifesta em todos os lugares. É por isso que quando nós lemos primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, o apóstolo Paulo vai dizer que no ambiente da manifestação da presença de Deus, até o incrédulo, quando entrar no meio da manifestação de Deus, ou no ambiente que Deus está se manifestando, o incrédulo, ele é capaz de colocar o rosto em terra e declarar: verdadeiramente Deus está no meio desse povo. É essa presença que Moisés está pedindo. É isso que Moisés quer viver, um ambiente da manifestação da presença de Deus, um ambiente da manifestação da glória de Deus, um lugar onde Deus não apenas está, mas onde Deus mostra a glória, onde Deus manifesta a presença. E quanto mais Deus se manifesta, mais Moisés quer mais de Deus. Um ambiente inspirador. Nós sabemos que Deus é um Deus de ambiente. Deus não habita em templos construídos por mãos humanas. Mas se você ler Atos capítulo 2, você vai perceber que Deus encheu os apóstolos e Deus encheu a casa. Deus é Deus de ambiente. Quando Adão pecou com Eva, eles perderam a presença de Deus no que tange a morte espiritual, a separação de Deus, mas eles também perderam o jardim, porque Deus é um Deus de ambiente. Quem já assistiu aquele filme Quarto de Guerra? Que filme bacana. Se você não assistiu, estou fazendo propaganda, assista o filme. Faça bastante pipoca e assista com a sua família. Aquele filme mostrou algo interessante, que o quarto ou cômodo que a pessoa mais orava era exatamente o lugar da casa que ela mais sentia a presença de Deus. Nós precisamos aprender com esse herói a construir ambientes proféticos, porque Deus também é Deus de ambiente. Mas no versículo 18, esse herói da fé,
Ele está clamando: Senhor, mostra mais da sua glória. Eu seja insaciável pela presença de Deus. Irmãos, Deus está clamando por uma geração insaciável pela glória de Deus. Irmãos, Deus está clamando por uma geração que quer mais de Deus. Eu tenho ensinado e aprendido que o mundo espiritual, ele se move por níveis, e não são níveis de hierarquia espiritual, alguém que começa como um cooperador, diácono, e vai até pastor, apóstolo, bispo. Não, eu estou falando de níveis que nós podemos chegar em Deus, de um crescimento em Deus, de um lugar de unção, de um nível de unção. Eu queria dizer para você, tem mais para você. Eu quero falar de novo, tem mais para você. Tem mais de Deus para você. Tem mais revelação de Deus para você. Tem mais revelação de Deus para mim. Irmãos, eu creio que nós vamos viver tempos de contar experiências. Experiências. Irmãos, muitos de nós, deixa eu abrir um pouco aqui um parêntese. Muitos de nós não vivemos o avivamento do Brasil. O Brasil passou por um avivamento muito grande, mas infelizmente os novos convertidos não sabem o que é um avivamento. Um avivamento, fala um avivamento na nação, um avivamento genuíno. Eu me lembro que não peguei tudo isso, muitas das coisas foram coisas que os nossos pastores contavam para nós. Mas a nossa igreja Lagoinha, na matriz, na sede ali em Belo Horizonte, houve um tempo onde os cultos, as pessoas não queriam ir embora. Imagina cultos que acabavam, o pastor dava a bênção para a pessoa ir embora, e milhares de pessoas ficavam a plenos pulmões, adorando a Deus, sem querer ir embora. Pessoas que nunca tinham pisado numa igreja, descia de ônibus na Avenida Antônio Carlos, uma avenida que tem ali próximo, a distância como daqui, por exemplo, ali na Pedro de Toledo, por exemplo, aqui em Promissão, e elas desciam e elas eram guiadas pelo Espírito até dentro da igreja. Um mover sobrenatural. Durante a adoração do grupo de louvor, pessoas eram curadas, literalmente curadas. Cegos que passavam a ver durante o louvor na igreja. Um avivamento. Só que quando nós fomos olhar e estudar um pouco sobre avivamento, isso não era algo específico da Lagoinha. Isso estava acontecendo ao redor do Brasil, com as igrejas que estavam buscando pela presença do Espírito. Só que, por algum motivo, irmãos, eu não sei qual foi o momento onde nós começamos a falhar em buscar mais da presença de Deus, mas parece que a nova geração não está mais contando as experiências dos milagres do Espírito. Houve um tempo onde os cristãos, onde nós, eu faço parte disso, a gente ia arrumar para ir para o culto, a gente está lá penteando o cabelo, botando um terno, ou a saia, ou a calça, ou a bermuda, enfim, e já a pessoa já está orando no Espírito. Ela não precisava chegar na igreja para começar a orar, ela já vinha orando, ela ia embora orando, ela já estava num ambiente profético. O culto era o lugar da reunião dos santos. Aleluia! E se há uma coisa, irmãos, que está queimando o nosso coração nesse tempo, parece que eu estou sentindo algo no meu Espírito de Deus, que Deus quer nos levar a esse lugar de mais dele, de mais da glória, de mais da unção, para que a gente passe novamente a viver grandes experiências na presença de Deus. Se tem uma coisa que o inimigo quer roubar de nós, esse lugar do desejo ardente pela glória de Deus, pela presença de Deus. Quando nós olhamos para Êxodo 34, 29, Moisés não sabia, quando ele desceu do monte, o rosto dele brilhava. O rosto de Moisés brilhava. O rosto está resplandecendo a glória de Deus. Você vai encontrar na Bíblia algumas vezes o povo de Israel dizendo assim: Moisés, nós não vamos subir ao monte. Sobe você no monte, conversa você com Deus. Moisés, irmãos, esse nosso herói, ele se torna símbolo de relacionamento com Deus.
Números capítulo 12, de versículos 6 a 8. Números 12, 6 a 8. Tem um dos textos mais proféticos, mais profundos sobre relacionamento. Porque o próprio Deus olha para Israel, para Miriam e para Arão e fala assim: se, olha a expressão, se houver profeta entre vós, eu falarei com ele, por meio de sonhos, de visões, de enigmas. Mas com meu servo Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca. Com Moisés eu falo face a face. Com um amigo fala ao seu amigo. Deus está dizendo assim: filho, se tiver, Deus nem fala se tem, se porventura tiver um profeta, vou dar um sonho para ele, vou dar uma visão para ele, vou dar um enigma para ele desvendar, vou dar um sonho para ele interpretar. Mas com Moisés eu não dou visão, com Moisés eu não dou sonho, com Moisés eu falo como qualquer um fala ao seu amigo. Irmãos, Moisés cresceu num nível tão profundo de intimidade com Deus, que para qualquer outro profeta Deus daria uma visão, isso é tremendo. Deus daria um sonho, isso é tremendo. Deus deu para José, Deus deu para Daniel, isso é tremendo. Mas Deus está dizendo assim: Moisés está num nível da intimidade tão profunda, que Moisés pode ouvir como um amigo fala ao outro amigo. Irmãos, o relacionamento de Deus com Moisés foi tão profundo. Se você pegar Josué 1, capítulo 1, versículo 1, após a morte de Moisés, começando a história de Josué, o livro começa dizendo assim: Moisés, servo do Senhor. Um homem que a história dele foi tão profunda com Deus, que até depois de morto, o que se fala de Moisés é Moisés, o servo do Senhor. Nós sabemos que a lei é a lei de Deus, a lei é a lei vinda de Deus. Nós chamamos Moisés de legislador, mas na verdade Moisés é o intérprete da lei, porque a lei é a lei de Deus. Mas os judeus até hoje chamam a lei de lei mosaica, fazendo referência ao nosso herói Moisés. Esse homem é um homem tão extraordinário em Deus, que se você ler Judas capítulo 1, versículo 9, quando Moisés cumpre o seu propósito, ele morre, ele morre ali diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que o arcanjo Miguel e Satanás estavam contendendo acerca do corpo de Moisés. Um homem que até depois de morto está vivendo coisa extraordinária em Deus. Porque a história de um homem de Deus permanece depois da sua morte. Se você pegar Mateus capítulo 17, versículo 1, no monte da transfiguração, quando Jesus queria revelar aos seus discípulos a sua glória, quem ele era verdadeiramente, quando o Cristo que estava em Jesus rompeu a barreira do corpo e ele começa a flutuar num corpo resplandecente, a Bíblia diz que eles são chamados duas testemunhas e aparecem Elias e Moisés, porque a história de um grande homem de Deus não pode ser sepultada quando esse homem morre. Eu estou falando de legado. Alguém que vive níveis de relacionamento profundo com Deus, esse relacionamento ainda continua sendo contado para as próximas gerações. Fala comigo assim: nós precisamos de mais de Deus. Mais de Deus. Fala comigo assim: mais unção. Fala: mais poder, mais da presença, mais fome, mais sede de Deus. Quantos querem nisso? Irmãos, a minha oração é para que Deus me dê fome.
Às vezes a gente anda sem apetite, sim ou não, irmãos? Às vezes a gente anda sem apetite. Mas Moisés prova para nós que é possível. Que é possível viver níveis maiores em Deus. Volte comigo aqui para Hebreus capítulo 11, versículo 24. Pela fé Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios, passageiros do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Moisés viveu uma grande renúncia. E porque viveu uma grande renúncia, viveu grande autoridade, grande poder, grande unção, grande relacionamento. Se nós definirmos onde nós queremos chegar em Deus, nós vamos precisar definir o que nós estamos dispostos a abrir mão. Eu queria perguntar para você, e eu estou fazendo essa pergunta para mim: o que você está disposto a abrir mão pela glória de Deus? O que você está disposto a abrir mão pela presença de Deus? A igreja moderna discute muitas coisas, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. A gente às vezes tenta até forçar o texto para ter base bíblica, para fundamentar o que a gente quer fazer. Pode ouvir isso, pode não ouvir, pode beber, não pode beber, pode ouvir música do mundo, não pode ouvir música do mundo, pode fazer isso, pode fazer, pode casar com ímpio, não pode casar. A gente fica tentando fazer um tanto de pergunta, mas a questão é se pode ou não pode. A questão é onde a gente quer chegar em Deus. O que a gente quer viver em Deus? O que a gente quer viver em Deus? Nós precisamos começar a perguntar para nós o que nós queremos viver em Deus. E isso vai nos ajudar a renunciar algumas coisas para viver esse nível de glória. A pior parte do pecado, a pior parte de alguém que não vive uma vida em santidade, não é nem a questão das consequências do pecado que vem, é ferir o coração de Deus e atrapalhar o relacionamento, ainda que por algum tempo. O que nós estamos dispostos a renunciar pela glória de Deus? Nem sempre renúncia tem a ver com alguma coisa ou alguma coisa que é pecado. Deus pode pedir alguma coisa boa para nós, alguma coisa lícita para nós. Deus pode pedir. Eu me lembro de uma certa feita, eu subi ao monte para orar, eu e minha esposa, tá ali atrás. E veio uma amiga da minha esposa, uma mulher muito usada por Deus. Naquela época eu trabalhava em 2 empregos. Eu trabalhava um emprego num laboratório, e no outro eu trabalhava com a motocicleta. E ela veio para mim, chamou a gente e falou assim: ó, Deus está me mandando falar para você que Deus vai fechar as portas para você, porque Deus quer você integral na obra por um tempo. Pensa em alguém, irmãos, eu confesso agora, pensa em alguém que fala: Deus, eu não faça comigo, Senhor, eu quero trabalhar, deixa você vir à noite. De repente eu saí de um, saí do outro. Eu fiquei 1 ano, entregava o currículo e tentava fazer. Deus, eu quero trabalhar, e as portas fechadas. Deus sustentando, Deus cuidando.
Eu não vou entrar nisso aqui, mas eu vivi milagres que com os 2 salários, 2 empregos eu não poderia viver. E nesse tempo Deus começou a me ensinar sobre renúncia, que abre portas para níveis de unção dentro de um propósito. E porque eu não podia trabalhar, eu fui para Lagoinha, e minha esposa está de testemunha. Já passei 24 horas quase, eu não sei falar se era totalmente 24, mas já ficava emendando plantão. A Lagoinha naquela época, ela emendava, quase não fechava, tinha telefone da paz, 24 horas, mais cultos. Eu chegava à tarde, 2 horas da tarde eu chegava na igreja, saía no outro dia, 6 da manhã. Quase, tinha vezes que emendava. E quando passou esse período, eu tinha formado uma equipe tão grande lá, para a glória de Deus, que se eu estivesse trabalhando na empresa seria impossível. E Deus começou a me mostrar que renúncia, ainda que de coisa boa, ainda que de coisa lícita, mas quando Deus pede algo, a melhor coisa a se fazer é renunciar por algo maior. Quem está entendendo isso aqui? Agora, o que Deus pode estar pedindo para você? Se nós podemos renunciar a coisas lícitas, coisas boas, quem dirá as coisas ilícitas? Tem muita gente, irmãos, que já era para estar em um nível de unção, ganhando alma, ministrando, sendo bênção, mas porque elas não conseguem renunciar os prazeres do Egito, elas não são liberadas essa unção sobre elas. Nós sabemos que Egito na Bíblia é uma tipologia do mundo, o sistema do mundo. Nós sabemos que Faraó é uma tipologia do próprio Satanás. Se nós queremos, irmãos, viver coisas extraordinárias em Deus, nós vamos ter que em algum momento abrir mão dos prazeres do Egito, porque os prazeres do Egito são transitórios, são passageiros, mas a unção de Deus é permanente, a unção de Deus ela é eterna. Se nós queremos ver coisas grandes em Deus, nós vamos ter que em algum momento da vida tomar uma decisão, falar assim: o Egito não, eu não quero mais o Egito. Irmãos, entenda o texto que nós lemos, o Egito era a nação mais rica da terra naquela época, o Egito era os Estados Unidos daquela época, mas Moisés está dizendo assim: eu prefiro o sofrimento de Cristo, porque o sofrimento de Cristo vale mais do que todas as riquezas do Egito. O que Moisés está dizendo assim: eu prefiro sofrer, eu prefiro padecer. A palavra opróbrio aqui é a mesma palavra usada para sofrimento de Cristo, ou seja, eu prefiro sofrer com Cristo. Eu prefiro, porque o sofrimento de Cristo é maior do que qualquer prazer de Satanás. Irmãos, sofrer com Jesus é melhor do que os prazeres do Egito. Você que está em casa, recebe essa palavra. Sofrer com Jesus é infinitamente melhor do que os prazeres do Egito. Sofrer com Jesus. A igreja cantava um hino há uns anos atrás: ainda que para te servir. Bate aí, Jéssica. Mas eu não canto não, canta você. Ainda que para te servir, Jesus, eu tenha que chorar, te servirei. Perdoa-me.
chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Sofrer contigo é bem melhor. Não foi fácil para Moisés, irmãos. O nosso herói não foi fácil. Moisés, quando ele renuncia ao Egito, ele vai passar 40 anos em Midian. 40 anos. Até Deus vir com a promessa, até a sarça, eu não vou falar hoje da sarça, mas até a sarça pegar fogo e não se consumir, até Deus se manifestar por meio da sarça, por meio do poder, e liberar o chamado que Moisés tinha dentro do ventre. Moisés vai passar 40 anos em Midian. Agora, me queimou o coração quando eu estava vendo isso aqui, porque Midian fica entre o Egito, é o deserto entre o Egito e Canaã. Moisés, 40 anos vivendo, ele aprendeu a sobreviver no deserto. Moisés vai se tornar pastor de ovelhas. Sabe o que eu aprendi com isso? Não sabia Moisés, mas o sofrimento do deserto era Deus o treinando para ser o pastor de Israel. Não sabia Moisés que o sofrimento de Midian, o sofrimento era Deus ensinando a ele: eu vou te ensinar a viver no deserto, eu vou te ensinar o que é conduzir ovelhas, porque um dia, Moisés, a sarça vai pegar fogo. Um dia a glória vai brilhar na sua frente. Um dia, Moisés, o seu chamado virá até você. Um dia eu vou te encontrar nesse deserto. Irmãos, a nossa faculdade teológica chama-se deserto. Normalmente a sarça ardente, o fogo da sarça, ela queima no deserto. É no meio do deserto que Deus vai encontrar Moisés. E é no deserto que Deus treinou Moisés para o extraordinário. Para o extraordinário. Fique em pé, por favor. Salmo 84, versículo 10. A parte A diz assim: vale mais um dia na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar 1000. Moisés entendeu isso. Orabara choromanai, chotorobra seterikitarabashai, chorebararabashandaramanai. Vale mais um dia na presença do Senhor do que qualquer outro lugar 1000. Talvez você está vivendo tempos de deserto. Talvez você já sofreu muito. Fala: pastor, como eu sofri, como eu tenho sofrido. Eu só resisto por causa de Deus. Se não fosse o Senhor na minha vida, eu já teria largado. Eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus vai te encontrar com fogo no meio desse deserto. A promessa de Deus vai vir até você. Muitos de nós ouvimos em 2019, na virada do ano: é o ano da promessa, é o ano da promessa, é o ano da promessa. E 2020 o ano virou em deserto.
Mas deserto é treinamento. O deserto com a presença de Deus não tem poder de nos matar, ele tem poder de nos treinar. Porque a promessa de Deus vai brilhar na tua frente. A sarça vai gritar o teu nome. Deus vai gritar o teu nome no meio do fogo. Chorabracandaраmanai. Oh, radarabandara chutro sutirikitarabrachai. Oh, radaramanarabanarana xandaramanai. É a presença de Deus que faz todas as coisas, irmãos. O evangelho não é feito em carne. O evangelho não é feito apenas em vontade humana. O evangelho é feito debaixo de graça da presença de Deus. Irmãos, é uma noite de restauração, é uma noite de cura. Eu estou pregando para mim aqui nessa noite. Oh, Ramanai, Anarana, Xandaramanai. Oh, Radakan, ser tomado por essa presença. Oh, eu profetizo que você terá mais vontade pela presença de Deus. Eu profetizo que você terá mais força para renunciar, porque o seu próximo nível depende da sua renúncia. 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 Abra mão e viva o extraordinário. Irmão, chore bababarabachai. Deus nunca prometeu que seria fácil. Mas Ele disse que seria possível. Ainda quer pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como sinal que tu estás neste lugar. Tem muita gente que quando lê a história de Moisés pensa: poxa vida, Moisés guiou o povo, e Moisés mesmo não entrou na terra prometida. Ele a viu de longe. Sabe por que Moisés não entrou na terra prometida? A Canaã? Porque Deus tinha algo melhor para Moisés. Deus tinha para Moisés a Canaã celestial. Sabe por que Moisés não pisou em Jerusalém? Porque Deus tinha para Moisés a Jerusalém que desce do céu.
Talvez seja por isso que o arcanjo Miguel, com o próprio Satanás, estavam contendendo acerca do corpo de Moisés. Tem coisa que você não entende agora, entenderá depois. Na nossa fé, eu estou falando sobre os heróis da fé. Na nossa fé, tem coisas que não compreenderemos agora, mas compreenderemos depois. O que Deus tem para nós é maior do que os nossos próprios sonhos, é maior do que os nossos próprios desejos. Amém? Coloca a mão no teu coração, deixa eu orar com você. Nós vamos fazer essa última oração. Nós vamos nos identificar um com os outros. E nós vamos nos identificar com você também que está em casa. Potencialmente podemos alcançar centenas, milhares de pessoas. E nós vamos nos identificar com cada uma delas. Ore comigo. Senhor Jesus, eu abro o meu coração e eu reconheço que sou pecador e não posso salvar a mim mesmo, mas arrependido, eu te confesso como meu Senhor e o meu Salvador. E eu, Jesus, que havia me desviado, arrependido eu volto, na certeza que o Senhor me recebe de volta. Eu quero fazer essa última oração e eu quero orar por você agora. Por você que orou dizendo: Jesus, entra na minha vida. Você está recebendo Jesus como seu Salvador. Ou você que está se reconciliando com Jesus. Você, por algum motivo, se desviou. Não me interessa isso, isso é você e Deus. Por algum motivo você se desviou e você está voltando para a casa do Pai. Talvez você até serviu o Senhor de alguma forma. Talvez você já pregou, já cantou, enfim, eu não sei. Mas você que está recebendo Jesus como seu Salvador, ou você que está se reconciliando com o Pai, eu quero orar por você. Para eu orar por você, eu quero identificar onde você está, e para isso eu quero pedir um sinal da sua parte. Eu quero que você levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero orar por você. Temos alguém aqui? Você que quer receber Jesus como seu Salvador, seu Senhor, ou você que quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão bem alto. Deixa eu ver a sua mão erguida. Graças a Deus. Temos uma criança aqui que levantou as mãos para Jesus. Olha que bênção. As crianças também precisam levantar a mão para Jesus, gente. Filho de crente não é crentinho, não. Filho de crente tem que tomar suas decisões para Jesus também. Que bênção. Amém? Tem mais alguém que quer levantar a mão para Jesus? Levante a sua mão para Jesus. Você em casa, você que tomou essa decisão, e vai aparecer agora, por favor, o número do nosso WhatsApp aqui da igreja, do nosso telefone. Você pode ligar para nós. Se você é aqui de Promissão, você pode passar aqui na igreja durante a semana. Estamos aqui de 8h30 às 18 horas. Vamos receber você, orar com você. Se você for uma irmã, temos pastoras aqui para cuidar de você. Se for irmão, temos pastores aqui para cuidar de você. Nós queremos te ajudar nessa decisão, em nome de Jesus. Amém? Vem aqui na frente, deixa eu orar com você aqui. Traz ela aqui, Priscila, deixa eu botar até minha mascarinha. Deixa eu orar aqui. Tenta me pegar aí, Dani. Se não der, não tem problema. Deixa eu orar, vou ficar um pouquinho longe por causa do decreto, tá? Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que a decisão dessa criança, Senhor, sirva de inspiração, de encorajamento, ó Deus, para tantos quantos virão, Senhor. Ó Deus, nós colocamos ela diante do Senhor. Ó Deus, que ela, ó Pai, nunca se desvie da sua casa, que nunca se desvie da sua presença. Nós abençoamos que ela cresça em fé, em sabedoria, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Eu profetizo, nós não sabemos o que ela será quando crescer a nível de profissão, mas nós sabemos que será uma grande mulher de Deus, do Senhor, Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, que ela viva o extraordinário, que ela viva pela sua glória, em nome de Jesus, amém,
Amém e amém. Vamos aplaudir Deus para a vida dela, gente? Amém? Deus abençoe. Se eu pudesse, eu ia te dar um abraço assim, daquele assim, bem abraço de urso. Que eu fiquei feliz de ver você aqui na frente. Vamos embora, gente? Esse culto, ele vai terminar lá na sua casa. Que você tenha esses momentos de busca assim tão intensa e que Deus puxe você para esses lugares da presença dele. Amém? Levante a sua mão. Que a graça do Senhor, Deus o Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para tudo sempre. Vai em paz, Deus te abençoe. Lembrando que sábado às 20 horas temos aqui o culto Legacy, o culto de jovens, domingo às 10 da manhã e às 19 horas. Amém? Deus abençoe aos homens. Segunda-feira